versículos 5 e 6. Mateus 28, versículos 5 e 6. Mas um anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Feche os olhos, coloque a mão sobre o texto sagrado. Vamos falar com Deus. Pai, esta é a tua palavra. Ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito peculiar, muito importante, que fala da ressurreição de Jesus. Mas antes de falar da ressurreição de Jesus, eu quero compartilhar com todos nós um pouco sobre esse sentido da Páscoa. Um pouco, resumidamente, sobre a história da Páscoa. Eu sei que hoje é uma data cristã e nós comemoramos a paixão, a morte, a ressurreição de Cristo. Mas é válido entender que no Antigo Testamento, esta celebração, ela era celebrada sobre Israel, sobre a sua passagem no deserto, sua saída do Egito, sua passagem do deserto até a terra prometida. E o interessante é que o judeu, ele tem a cultura da festa, ele tem a cultura da celebração. Eu acho até que é válido a gente resgatar algumas festas bíblicas. Elas são importantes, porque cada festa do judeu, ou cada festa bíblica, ela é carregada de uma história, ela é carregada de um ensinamento, ela é carregada de um legado. E ao ver a festa da Páscoa, que no Antigo Testamento é a festa da Páscoa é a festa da passagem, no hebraico significa peixar ou baixar. A palavra baixar no hebraico significa passagem, mas passagem por alto, passagem por cima. Então, a celebração da Páscoa é aquela passagem do povo no deserto, mas não é qualquer passagem, é uma passagem por alto, é uma passagem por cima, porque o nosso Deus é o Deus que eleva a bênção dele sobre as nossas vidas. Às vezes, quando nós estamos passando por um momento de dor, de angústia, a gente sempre lembra daquele Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós devemos ter um olhar para o alto, a nossa passagem é para o alto, porque do alto virá o nosso socorro. A cura do paralítico de Cafarnaum foi interessante, quando eles não conseguiram entrar pela porta da frente, quando eles não conseguiram entrar pela porta principal, um teve ideia: vamos subir no telhado. E para subir no telhado, tem que olhar para onde? Para subir no telhado, tem que olhar para onde? Para o alto. Eu quero deixar uma palavra de hoje: pare de olhar para baixo, pare de olhar a circunstância, passe a olhar para o alto, porque virá o nosso socorro. A palavra Páscoa, para achar, vem de passagem para o alto. Nós devemos passar pelo deserto, mas nós devemos passar pelo alto. Interessante que o Senhor orientou as famílias que sacrificassem o animal, pegasse o sangue daquele animal no Antigo Testamento e passasse aquele sangue num sobrado da porta. Diz a Bíblia que o anjo da morte passou e a todas as casas que tinham sangue do cordeiro nas portas, a morte não chegou. Havia um cuidado, havia uma proteção. Deus poupou aquelas casas com sangue. O povo de Israel celebrou essa passagem. O que acontece? Que no Novo Testamento a Páscoa ganha um novo sentido. Ela ganha um sentido de passagem, mas a passagem da morte para a vida. A morte de Cristo e a sua ressurreição. Por que ganha um novo sentido? Porque este momento da crucificação
do silêncio do sábado e da ressurreição do domingo aconteceu justamente na passagem dos judeus. Na passagem dos judeus, na festa judaica, aconteceu a morte e a ressurreição de Cristo, dando um novo sentido. O cordeiro já não é mais aquele animal. O cordeiro era o próprio Cristo, o cordeiro de Deus, que vem dar vida a todos nós. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Páscoa ganha uma celebração importante, que é a passagem da morte para a vida, da dor para a bênção, do sacrifício para a vitória. Agora pensa comigo como é que é doloroso viver na sexta-feira. Sacrifício de Jesus, dele ser humilhado, dele ficar só, dele sofrer a dor, de ele viver a angústia, de ele viver o sofrimento. Isso acontece aonde? Na sexta-feira. Sexta-feira de dor, sexta-feira de sofrimento, sexta-feira de humilhação, sexta-feira de sacrifício, sexta-feira de crucificação. Jesus suportou isso. E um dos motivos dele suportar isso é o amor incondicional. Só faz isso quem ama. Porque era eu que estava naquela cruz, era você que estava naquela cruz, mas o amor dele não tinha condições, era um amor incondicional. Ele fez por amor. Um amor incondicional. Um amor que nos abraça. Estava falando com os jovens hoje à tarde que não dá tempo detalhadamente, teologicamente, a cruz era um instrumento de tortura. A cruz não é esse símbolo de santidade, de proteção, de cristianismo, não. A cruz era um instrumento comum, infelizmente, naquela época, de tortura. Quando se matava alguém, quando se sacrificava alguém na cruz, se colocava alguns daqueles ladrões pendurados na cruz, vivos, e eles ficavam ali dias, pegando sol, chuva, na beira da estrada, morrendo ali, agonizando em cima daquela cruz. E as pessoas, quando passavam e olhavam aquelas pessoas penduradas, em estado de decomposição, os animais mordendo, matando, era uma forma de mandar uma mensagem de tortura. Então era comum aquilo ali. Mas quando Jesus é crucificado, a cruz toma um novo sentido. Já não é mais um instrumento de tortura, mas um instrumento de remissão dos nossos pecados. Um instrumento de transformação. Hoje, quando você olha para a cruz, você não vê como instrumento de tortura. Hoje, quando você olha para a cruz, você vê como um símbolo de esperança, de vida, de ressurreição, de santificação e de remissão dos nossos pecados. Alguém recebe esta palavra hoje? A cruz está vazia para trazer esperança à nossa história. A cruz está vazia porque Ele vive e reina para todo sempre. Não é mais um instrumento de tortura, é um instrumento de esperança. Alguém recebe esta palavra? Levante a mão e dá glória a Deus. Mas a sexta-feira é uma sexta-feira de dor. A sexta-feira é uma sexta-feira de muito sacrifício. Nós temos uma sexta-feira na nossa vida. É ou não é verdade? Todos nós temos uma sexta-feira de dor e de sacrifício. Sim ou não? Claro que nada é comparado com a agonia do nosso. Mas a agonia do nosso mestre, o sofrimento de Jesus tem muito a nos ensinar. A sexta-feira de dor, de sacrifício, significa que todos nós temos uma sexta-feira muito difícil. Já viu alguém falar assim: pastor, parece que eu taquei pedra na cruz? Já viu alguém falar isso? Pastor, eu estou sofrendo demais. Pastor, é muita dor, é muito sofrimento. É você estar vivendo a sua sexta-feira. Mas sabe por que Jesus suportou a sexta-feira de dor? Amor incondicional, sim ou não? Mas Ele suportou a sexta-feira de dor porque Ele sabia que ia chegar o domingo da ressurreição.
Então eu quero dizer uma palavra profética para quem recebe palavra profética tirada do altar. Avisa a sua sexta-feira que está chegando o domingo da ressurreição. Meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra aqui hoje? Avisa a sua sexta-feira de dor, de crucificação, de humilhação, que o domingo da ressurreição está chegando. Então suporta essa sexta-feira de dor, suporta o sábado de silêncio. Por quê? Porque daqui a pouco Jesus vai levantar do túmulo no domingo da ressurreição e vai trazer uma mensagem de esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Alguém recebe essa palavra e reage a essa mensagem. Que Jesus está nos ensinando. Suporte a sexta-feira, porque haverá o domingo da ressurreição. Mas antes de chegar o domingo da ressurreição, tem a sexta-feira da crucificação e tem o sábado de silêncio. Vocês estão comigo? Tem dias na nossa vida que você vai orar e não vai ouvir nada. Tem dias que você vai orar, Deus vai falar com você na Bíblia, Deus vai falar com você no pregador, Deus vai falar de todas as formas. Mas vai ter momentos que vai ser silêncio absoluto. Você ora e Deus não fala nada. Você jejua, não acontece nada. Você ora, nada acontece. Um silêncio absurdo. Nós precisamos suportar a fase do silêncio. Você vai orar, você vai ler a Bíblia. Parece que você até diz que Deus não está escutando. Ele está escutando. Mas quando ele está em silêncio, é porque algo está se movimentando. Há um agir de Deus. Deus está substituindo essa dor da sexta-feira. E ele vai trocar essa dor por algo ainda muito maior. Ele vai transformar a dor em alegria. Ele vai transformar esse sacrifício na sua entrega. Irmão, escute isso aqui. Deus vai honrar a tua entrega. Deus vai honrar o teu sacrifício. Deus vai honrar o teu silêncio. Deus vai honrar toda essa dedicação no meio da dor. Vai valer a pena. É interessante que uma das coisas que a gente passa nos desertos da vida e a gente aprende com Jesus é ter um coração puro. É não se vingar. Você acha que Jesus não poderia se vingar? A hora que ele quisesse. Ele poderia mandar 10 legiões de anjos. O problema estava resolvido. Mas ele resolveu viver o processo. Tem momentos na nossa vida que não dá para a gente se retirar do processo. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que viver essa fase. Tem coisas na nossa vida que não dá para queimar etapas. A gente precisa viver. Eu sei que a gente quer fugir, a gente quer cortar caminho, a gente quer ter atalho. Deus vai, segura a tua onda aí, porque essa fase é importante. É melhor doer agora, porque os próximos 10 anos da sua vida vão ser salvos pela fase que você está vivendo. Alguém está pegando o que Deus está falando aqui hoje? Não dá para queimar etapas. E meu irmão, você não pode ter tempo para guardar rancor, raiva, e se vingar de ninguém. A vingança pertence ao Senhor. O que eu faço, pastor? Não se vingue. Também não se defenda. Viva essa fase, viva esse processo. Olha quantas coisas lindas que a gente aprende com Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Se no Antigo Testamento a gente tinha um cordeiro sacrificado, um animal sacrificado. No Novo Testamento ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vai batizar Jesus, e ele está batizando várias pessoas a arrependimento, várias pessoas que pregava arrependimento, ele chamava as pessoas de raça de víboras. Olha como é que era light. Olha como que a mensagem de João Batista é suave. Raça de víboras. E ele chamava as pessoas para batizar, se arrepende. Mas quando Jesus para ser batizado, ele não chama Jesus de raça de víboras.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse que ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus. É o Cordeiro de Deus. Ele batizou Jesus para que tivesse que se cumprir. Ele era o Cordeiro sacrificado. A cruz nos lembra a morte de Cristo foi um lugar. Mostra que aquele lugar foi um lugar de morte, mas foi um lugar de redenção. E interessante que nos prova que ele ressurgiu dos mortos. Com todo respeito a todas as religiões, mas em várias religiões, Allan Kardec, que foi o precursor do Espiritismo, ele morreu, mas ele não ressuscitou. Com todo respeito a todas as religiões, muçulmano, mesma coisa. Tantos outros profetas morreram, mas não ressuscitaram. Mas Jesus morreu. Mas ele ressuscitou. O único que ressuscitou. Se você viajar o mundo, você vai encontrar o túmulo dos profetas. Mas se você viajar o mundo, você não vai conseguir encontrar os restos mortais de Cristo. Ele vive. A vitória sobre a morte garante a nossa esperança. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Diga, eu estou aqui, mas não sou daqui. Diga, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Isso aqui no mundo é uma passagem. É uma pachá de Deus. É uma fase. E o Senhor nos convida a entender que esta fase vai mostrar para nós uma mudança de vida. Uma mudança de estação. De entender que não dá para a gente viver a nossa vida se economizando no relacionamento com o Senhor. Pelo contrário, a gente tem que se entregar, porque Cristo se entregou, e nós devemos nos entregar a Ele. A gente não só celebra uma festa histórica, nós celebramos uma transformação espiritual. Isso não é um calendário. Ah, pastor, um feriado para descansar. Não. Isso é um feriado, uma festa para você lembrar que há uma transformação espiritual para acontecer e já começou a acontecer. Hoje pela manhã, nós estivemos aqui 5 horas da manhã orando, no domingo da ressurreição, como um ato profético, na madrugada, pela manhã, no túmulo de Jesus, recebendo a notícia, Ele ressuscitou. Às 5 horas da manhã, orando, falando com Deus, entregando a primícia da nossa Páscoa. Tem gente que lembra de comprar ovo de Páscoa. Come, que é uma beleza. Aliás, tem gente que é diabético, não deveria nem comer ovo de Páscoa, mas se mata na ovo de Páscoa. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Está passando mal, mas come pudim, sorvete, caixa de bombom, caixas e mais caixas de bis. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Não é Páscoa, pastor, é Páscoa. Mas nós devemos lembrar que o verdadeiro sentido da Páscoa é que o Senhor Jesus ressignificou a Páscoa, ressignificou a história, mostrando para nós que nós temos uma passagem da morte para a vida. Pastor, mas vários crentes morreram. Crente não morre. Crente passa da morte para a vida eterna. Eu vou encontrar com os meus irmãos na glória.
eu vou encontrar com os meus irmãos, eu vou encontrar com os meus amigos no céu. Valeu a pena entregar a vida para Jesus, valeu a pena servir. Eu vou encontrar com a minha avó que orou pela minha conversão, e se eu estou de pé aqui hoje pregando, foi porque ela orou, chorou, jejuou, para que eu estivesse aqui. Mas quando a trombeta tocar, ou quando eu partir daqui, eu vou encontrar na vida eterna, porque Jesus morreu para nos dar vida eterna. Tem gente que acha que a vida eterna é aqui. Não, meu irmão, a gente vive até 100 anos, no máximo. Se você está com 50, já está na metade do caminho. Está repreendido, pastor. Está amarrado. Se você está com 60, já passou do meio do caminho. Eu não sei se isso te consola. Eu não sei se isso te alegra. Mas eu vi uma canção dizendo: ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que nós vamos morar no céu. E o que isso significa? Que nós somos chamados para levar a mensagem de esperança. Diz a Bíblia que as mulheres, quando chegaram no túmulo de Jesus, olha como é que Deus usa as mulheres. A primeira pessoa a receber a mensagem da ressurreição foram as mulheres. Alguns teólogos falam que é mais fácil dar fofoca. Não, fofoca não. Nada disso, gente. Não era isso que eu ia falar, não. Que dá notícia para a mulher, a mensagem, gente. Vocês são... Que mente é essa, gente? Misericórdia, gente. Algumas pessoas dizem que a mensagem para as mulheres foram o primeiro para correr mais rápido, chegar longe. Mas elas receberam uma mensagem, e a mensagem é: dê a notícia que Ele ressuscitou. E essa mensagem continua viva entre nós. Ela não pode ser apenas um calendário. Nós não devemos pregar sobre a Páscoa só no feriado. Mas essa mensagem está viva hoje, e ela tem que estar viva em nós todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós precisamos relembrar que nossa fé tem que ser renovada nele, a nossa esperança, o nosso propósito tem que ser renovado. Por quê? Porque se ele vive, nós também vivemos. É tão lindo quando a gente encontra com homens e mulheres de fé, a gente fala dos nossos heróis da fé, dos homens cheios de fé, mas se você for ler a Bíblia corretamente, você vai encontrar vários homens de Deus, mulheres de Deus, cheios de defeito, cheios de pecado, cheios de erro, mas eles eram homens e mulheres de Deus. É Deus dizendo para nós que Ele usa pessoas comuns, normais, para fazer coisas lindas e extraordinárias. E até hoje nós encontramos assim. Às vezes eu vou fazer visita a um crente no hospital internado, às vezes eu vou fazer uma visita a alguém numa casa, às vezes eu vou conversar com uma pessoa, eu sou muito impactado pelo testemunho. Às vezes eu vou consolar a pessoa no leito de enfermidade e eu saio de lá renovado. É a pessoa que me consola. Existem homens e mulheres de Deus hoje, que têm uma fé viva diante de Deus. Quantas vezes eu já fui consolar pessoas à beira da morte, orar por cura, e a pessoa fala assim: pastor, eu já estou curado. E como assim? Se Jesus me renovar agora está tudo bem, mas se Ele não renovar, a minha cura já chegou. Como assim? Eu tenho a vida eterna. Eu já ouvi isso de vários homens e mulheres de Deus. Jesus morreu na cruz para me dar vida eterna, pastor. Se chegou a minha hora, eu estou pronto para abraçar o meu rei. Irmãos, eu saí de lá renovado. Quantas vezes eu já atendi pessoas, em vez de eu chegar lá para consolar a família, eu saio de lá chorando, sendo consolado. Eu
sou contra você ter uma vida próspera, eu não sou contra você ter uma vida boa. Eu profetizo isso, eu oro por isso aqui, eu prego sobre isso, mas nós precisamos entender que o sacrifício da cruz de Cristo tem um propósito. É tirar a gente da morte eterna para nos colocar na vida eterna. Talvez nós gostamos que os nossos nomes estejam no melhor diploma, no melhor reconhecimento. O nosso nome tinha que estar na placa tal. Esses dias recebi uma foto de uma igreja que eu fui pastor e nós fomos usados por Deus para construir. Mandaram a foto da placa de inauguração e estava meu nome lá. Eu me senti honrado, claro que eu me senti honrado, mas a honra e a glória é de Deus. Colocaram meu nome na placa de inauguração, não tem problema nenhum com isso, fiquei feliz. Mas mais importante do que ter teu nome no diploma, mais importante que ter teu nome numa placa de inauguração, mais importante que ter o seu nome em qualquer outro lugar, é o nosso nome escrito no livro da vida. É teu nome escrito no livro da vida. Talvez seja melhor não ter nome em lugar nenhum, mas ter o nome no livro da vida. Aí a gente briga, né, irmãos? Para ter o nosso nome em tantos lugares, ter tanto reconhecimento. Mas a gente quer, será que meu nome está escrito no livro da vida? Eu quero orar com todos nós aqui nesta noite.